O tema de hoje é o que faz toda a diferença na gestão da loja, né? Nós vamos falar sobre liderança, né? Como conduzir o time para os melhores resultados. Eu já começo diretamente ao ponto. É, eu costumo dizer o seguinte: gestor, oi Darlene, boa noite. Roviera Decor, boa noite. Selma, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. É, Teresópolis, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Débora. Um grande abraço aí para vocês. Eu não conheço Teresópolis, eu vou muito ao Rio, né? Mas Teresópolis eu não conheço, nunca tive oportunidade. Conheço aí o litoral, Angra e tal, né? Além do Rio, Niterói ali. Refri Peças, Volta Redonda, olha, a galera do Rio hoje aqui. Olá, Ana Lúcia, boa noite, tudo bem? Sunil Damba, boa noite, Ju Modas, Rayane do DF, boa noite Daiane, tudo bem? Valdira Deon, boa noite, Moreira, boa noite, tudo bem? Ana Lúcia, Ana Lúcia Machado, Débora, estou começando como subgerente agora, estava ansiosa pela live. Que legal! Amanda Salles do Ceará. Sabe que eu sou cearense, né? Eu sempre falo isso, né? Sou meio cearense. Quem mais aqui? Ilha do Governador, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, muito obrigado. O Neto está dizendo aqui, ó, parabéns. Um excelente conteúdo. Nossas reuniões começam com seus conteúdos. Olha que legal, bacana. A ideia do meu canal no YouTube é exatamente essa, né? É produzir material para que vocês, né? A Fátima de Caicó, Rio Grande do Norte. Eu conheço Caicó, viu? Eduardo Marinho, Açailândia, Maranhão. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Montes Claros. Ó, tive aí em Montes Claros aí, atendendo o pessoal da Lojas Carvalho. Né? Boa noite, Franciana Calçados, a Sil Pereira, da Franciana Calçados. Bom, vamos lá, né? Tem bastante gente já na área aqui, sejam todos muito bem-vindos. Conforme vocês vão chegando aqui, vamos introduzir, né? Curitiba, Medianeira, um grande abraço aí para vocês, a Andressa de Medianeira, Joaquim Nabuco, Pernambuco, Divas, mestre, generosidade é incrível. Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos a uma aula, né? Hoje eu preparei uma aula aqui para a gente falar sobre liderança. Eu começo dizendo o seguinte: por experiência, é, o líder ou a líder de um time representa 80% dos resultados de uma loja. Eu sempre estou batendo nesse ponto. E por que eu tô trazendo isso? Né? Pujuca, Variedades, Henrique, Jorge do Rio de Janeiro. Legal, bacana. Vamos chegando aqui. Então vamos lá, vamos começar. Eu começo dizendo o seguinte: o gestor representa, seguramente, eu não tenho medo de dizer. E por que eu falo isso? Porque, por experiência, não é? Assim, são muitos anos a gente na área. Com certeza, quem capacita o time, distribui as tarefas, faz o acompanhamento, não é? Motiva, orienta, é a pessoa que está ali na liderança. Né? Então, legal, Darlene, loja Raquel Fashion, vão chegando aqui e as perguntas vocês anotem para eu, no final, responder para vocês, tá? Então eu vou fazer aqui num formato um mini curso aliás, um dos cursos da minha plataforma é exatamente como ser um líder de sucesso. Eu vou fazer aqui a introdução trazendo os elementos básicos. Eu começo com isso, não é? Eu começo dizendo o seguinte: a maioria dos líderes, dos lojistas, enfim, não é? Dos empreendedores em geral, reclamam muito do time. É difícil contratar, é difícil encontrar as pessoas, meu problema é gente. Não é? Às vezes eu estou aí no Nordeste, aí no Ceará, atendendo o pessoal daí do Nordeste, o pessoal, Marino, por que aqui no Nordeste, por que aqui no Ceará, por que o cearense? Às vezes eu estou em Santa Catarina, o pessoal, Marino, por que aqui em Florianópolis? Enfim, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, e assim por diante. Porque o carioca. Não é. Na verdade, não é isso. Né? É importante a gente entender o seguinte: onde está o problema, não é? Também está a solução. Não é? Então,
Por que eu digo isso? Porque nenhum projeto se transforma em realidade sem a execução. E a execução vem do time, não é? É a equipe que transforma em realidade o projeto, o planejamento. Então, a gente começa por aí. Criticar não resolve. Porque criticar, bater, ameaçar, esse tipo de conduta não é dessa maneira que a gente vai fazer com que a equipe entregue o melhor resultado. Então, o grande desafio da liderança é sempre o seguinte, é engajar o time, é fazer com que se empenhe em resultados corporativos, né, em objetivos corporativos, ou seja, da empresa, que entreguem qualidade. A gente sabe hoje que o que faz a diferença, não é qualidade. E quando a gente fala de qualidade, a gente está falando basicamente de três áreas, não é? De três fundamentos. Primeiro, evitar o retrabalho. O retrabalho tem um custo muito alto na empresa. Então, ter que refazer uma venda porque foi mal feita. Então, quando o cliente volta para trocar porque vendeu errado, porque não entendeu exatamente a necessidade do cliente, então isso é um retrabalho. É você vender de novo algo que já estava vendido. Você tem que refazer uma organização de sessão, refazer uma entrada de nota no sistema, refazer uma arrumação de estoque, refazer uma vitrine, ou seja, o retrabalho tem um custo e hoje é muito caro você desperdiçar recursos de tempo, de mão de obra, recursos financeiros em retrabalho por conta da má qualidade do trabalho. Então é importante a gente entender isso, né? Então o primeiro aspecto que a gente analisa é esse, não é? Retrabalho. Então, como eu vou evitar o retrabalho? Segundo, a gente precisa analisar o seguinte, eu preciso fidelizar os meus clientes. Como é que você vai fidelizar clientes se não for com qualidade? E a qualidade, aqui é um parênteses que eu já começo de imediato, batendo muito, porque eu pergunto para líderes, para gestores, né, gerentes, chefes de encarregados e etc. E eu pergunto, você quer um resultado de qualidade? Você quer que o seu liderado, que a sua equipe, que seu time entregue um resultado de qualidade? É óbvio que sim, é evidente que sim. Então a resposta que a gente sempre escuta é claro, com certeza, tal. Aí eu pergunto, o que é qualidade? Não é? E eu sinto uma grande dificuldade dos líderes me explicarem o que é qualidade, não é? Então veja bem, se você que é líder, se você que é gestor, que é gestora, que tem um time, que tem uma equipe, que espera que o seu time entregue resultados de qualidade, não consegue explicar o que é qualidade, como é que você acha que o seu liderado, que o seu time vai entregar algo que não entende exatamente o que você quer? Percebe? Não pode ser subjetivo. Tem que ser objetivo. Quando eu disser alguma coisa, o meu time tem que entender o que eu espero que entregue. Então, é fundamental essa comunicação. Então, quando a gente fala, primeiro, em retrabalho, segundo, em fidelização de cliente, eu espero que o meu time tenha um alto grau de entrega de qualidade, de trabalho de qualidade. É isso que vai fidelizar os meus clientes. O produto é muito parecido, preço é muito próximo, a gente tem uma concorrência gigantesca. O que vai fazer com que o cliente fidelize na sua loja, escolha a sua loja, não é, para adquirir os produtos? Percebe o que eu estou dizendo? Algo tem que chamar a atenção, algo tem que prender esse cliente. E basicamente é qualidade no atendimento, esse pacote. Não é? Muito mais do que preço. Se fosse só preço, a gente ia ver só as pessoas andando de Fiat Mille na rua, não é? E não é o que a gente vê, não é o que as pessoas querem, né? Tá com aquele tênisinho bem baratinho no pé, né? Então não é isso que a gente vê. Então não é só preço que engaja ou que retém ou que fideliza clientes, não é? A gente sabe que é muito mais do que isso. E quem entrega é o time. Então, primeiro, evita-se retrabalho. Segundo, a fidelização do cliente. Você só vai conseguir isso com alto grau de performance. Concorda comigo? Terceiro e fundamental hoje no mercado é produtividade. É você conseguir fazer mais com aquilo que você já tem. Então, com a mesma quantidade de clientes que frequentam a sua loja, você precisa vender mais, você precisa faturar mais. Não é? Como que você consegue faturar mais com a mesma estrutura, com a mesma equipe, com a mesma quantidade de movimento? Claro que você precisa otimizar o trabalho. Quando você fala em otimizar, a gente está falando em melhoria de indicadores como
taxa de conversão, ou seja, a quantidade de clientes que entra na sua loja, não é? E que um percentual você sabe que sai sem comprar. Uma parte você converte, uma parte você perde venda. Então, quando a gente fala em melhoria de resultados, em ganho de produtividade, a gente fala em melhoria de taxa de conversão. Segundo, a gente fala em melhoria de ticket médio, elevação de ticket médio. Ou seja, eu preciso vender mais para quem já entra e para quem compra, elevar o ticket, vender valores mais altos. Como? Atacando duas vertentes. Ticket médio eu melhoro com melhoria do PA, ou seja, mais quantidade de itens que o cliente leva. E segundo, levar itens mais caros. Então, para conseguir fechar essa equação, eu preciso ter um time comprometido, um time capacitado e um time que vai entregar resultados de qualidade. Né? Então, ok, a conversa é essa, a gente já entendeu. A questão que fica é você fazer uma reunião e dizer assim, você tem que melhorar o ticket, você tem que melhorar o PA, você tem que melhorar a sua taxa de conversão, nossos clientes não estão fidelizando, ou então cabeças vão rolar, né? Se não bater meta eu vou mandar embora, etc e tal, né? Ou então ficar reclamando, então ameaçar, ou então ficar dizendo que tem que melhorar, enfim, né? Esse tipo de conduta não faz com que o time melhore, qualifique, engaje, se comprometa com a entrega de resultados de alto nível, não é verdade? Então, ok, o que você precisa fazer? Vamos entender a diferença, então, entre gerência e liderança. Aqui é que começa a coisa a ficar interessante. Por quê? Porque gerência é administração. Então, quem é gerente de um departamento, de uma loja, de uma empresa, não é? É aquela pessoa responsável pela administração do departamento, da empresa, da loja, não é verdade? Então, o que é gerência? Existe uma diferença muito grande entre gerência e liderança. Se gerência é administração, não é? Vamos falar de loja. Então, se gerência, não é? Aqui eles colocou aqui, exatamente isso. A diferença entre gerência e liderança. Gerência é administração. Administração são os 4 fundamentos: planejar, organizar, dirigir e controlar, não é? Então, o gestor, a gestora de uma loja é aquela pessoa encarregada de administrar essa loja, planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar as atividades, quando a gente fala em organizar, é reunir os recursos necessários, pessoas, materiais, ferramentas, não é? Capacitar o time, organizar isso tudo. Então, essa é uma segunda etapa. Terceira etapa é dirigir, é conduzir a equipe em busca dos resultados planejados. Não é? Nessa etapa é que ocorre o fenômeno da liderança. Então, a liderança, quando a gente fala em administração, nós falamos de 4 etapas: planejar, organizar, dirigir e controlar. Controlar é o quê? Medir a performance, não é? Controlar o desempenho. Nada que eu não meça, eu não tenho como gerenciar, eu não tenho como administrar. Então, eu preciso ter uma etapa de administração no sentido de controle, monitorar a performance, para que eu identifique aquilo que está sendo bem conduzido, que está atingindo os resultados necessários, e aquilo que precisa ser melhorado, para que eu retome, replaneje, reorganize e conduza. Importante entender o seguinte: nessas 4 fases da administração, planejar, organizar, dirigir e controlar, a liderança ocorre o fenômeno da liderança ocorre na etapa dirigir. Por quê? Porque é quando você vai conduzir a equipe em busca dos resultados. Concorda comigo? Então, por isso que é diferente. Gerenciar é administrar uma equipe, uma empresa, um departamento. Isso é gerenciar. Liderar é a etapa da direção, da condução da equipe. E aqui é que a gente precisa entender. Eu quero trazer um históricozinho da liderança, né? Inicialmente se imaginava que liderança era uma habilidade nata, que o líder, a líder era uma pessoa que tinha determinadas características pessoais, né? Como carisma, como uma forte personalidade, ou seja, se eram características pessoais,
A liderança seria algo como aquilo que a pessoa nasce, né? Um dom natural, uma habilidade natural. Então, se liderança se pensava dessa maneira, né? Bom, o líder, a líder é aquela pessoa que tem determinadas habilidades pessoais, habilidades natas. Ora, se são habilidades natas, então a pessoa nasce com aquilo. O que competiria então à empresa, ao empresário? Tentar identificar, tentar localizar no mercado pessoas que tivessem essas características para poder trazer e contratar para colocar na função de liderança. Então, inicialmente se pensava dessa maneira. E isso foi aí ao longo de séculos, olhando dessa maneira. Não, líder é aquela pessoa que nasce, que tem determinadas características de personalidade e etc e tal, Ok, mas aí veja bem, se fosse dessa maneira, realmente fosse dessa maneira, não seria possível você capacitar, você formar um líder, Porque se líder nasce, então eu teria que torcer para nascer um líder e eu conseguir encontrar esse líder para trazer para a minha empresa. Eu não teria como capacitar, como treinar, como formar alguém na liderança. E na verdade não é isso. O líder é possível entender quais são as características, quais são as habilidades, os conhecimentos que a pessoa precisa ter para desempenhar a função de liderança. Então, basicamente, historicamente analisando, você tinha então o que é chamado de teoria dos traços, que era esse fenômeno natural. A pessoa nasce, ela tem traços de personalidade, determinadas características que fazem com que essa pessoa tenha aptidão para liderar, para ser uma líder. Então, basicamente resumindo, o verbo, a característica seria o seguinte. Então, a pessoa para ter liderança seria aquilo que ela é. Então, isso seria um traço de personalidade. Mas quando você começa a desenvolver e a estudar, que foi surgindo a ciência da administração, da psicologia, do entendimento do que seria a liderança, se percebeu que na liderança não é aquilo que a pessoa é, mas é aquilo que a pessoa faz. Então, não é uma característica intrínseca que a pessoa nasce com ela, mas é aquilo que a pessoa executa, aquilo que a pessoa faz. Ou seja, não está ligado com aquilo que ela é, mas sim com aquilo que ela faz. Percebe? Quando você olha e fala, bom, se liderança está muito mais ligada a um determinado comportamento, a um determinado conjunto de ações que a pessoa executa, então é possível ser aprendido. Então é possível você desenvolver uma pessoa para se tornar uma líder de uma equipe. Percebe o que eu estou dizendo? Então existe uma diferença muito grande entre a liderança nata, aquele líder nato, nasceu um líder aqui. Então por quê? Porque tem características específicas que compõem um líder. Então, aí o que a empresa teria que fazer? Teria que ficar pesquisando no mercado, tentar encontrar essas pessoas com essas características. E na verdade não é assim. Então, ok, isso a gente dentro das escolas da liderança, então a gente chega a duas vertentes. Uma que seria a teoria dos traços e a outra a gente chama de teoria comportamental. Sendo como a teoria dos traços aquela em que o líder quer dizer, a pessoa nasce daquele jeito, e a outra um conjunto de habilidades e conhecimentos que a pessoa desenvolve, ou seja, ela está muito mais ligada ao comportamento. Ok, bacana. Aí a gente começa a definir. Então tá, e o que é então liderança para a gente definir? Existe uma diferença muito grande entre chefe e líder, uma distância enorme. Então é importante a gente entender e diferenciar isso também. O que é a chefia? Ou a autoridade de cargo. Então existe a autoridade de cargo e existe o fenômeno da liderança. Vamos entender essa diferença aqui também. Então vamos lá. O que é a autoridade de cargo? É poder. Então a pessoa manda e o outro obedece. Por quê? Porque aquela pessoa que está mandando tem o poder da caneta de punir, de demitir, de suspender, de aplicar uma sanção. Então, quando você olha dessa maneira, existe liderança aí? Não. O que existe é uma autoridade de cargo.
Então, existe uma distância muito grande entre a autoridade de cargo e o fenômeno da liderança. Né? Ok, então a autoridade de cargo é poder, é formal, é a caneta, não é? É a legislação, vamos dizer assim. Ok. E o que é a liderança então? A liderança não é o poder formal. A liderança é a capacidade de influenciar um grupo, uma equipe, a se empenhar voluntariamente em busca de objetivos corporativos, de objetivos empresariais. Então, vamos entender a diferença, porque aqui é que está o pulo do gato, aqui é que está o detalhe que faz toda a diferença. Então, quando você fala em autoridade de cargo, você está falando em chefia, não é? E quando você está falando em liderança, você está falando na capacidade de influenciar uma equipe a se empenhar voluntariamente. Aqui é que está o detalhe, voluntariamente. Por que voluntariamente? Aqui é que é importantíssimo a gente entender, porque aqui que está a pegada, o pulo do gato. Por que alguém vai se deixar voluntariamente ser influenciado por alguém? Ou seja, por que eu vou seguir as determinações de uma determinada pessoa que está tentando me influenciar? Não é? Então, esse é o desafio. Beleza, mas existe uma explicação lógica. Eu vou seguir determinada pessoa, eu vou ouvir o que essa pessoa está me dizendo, porque eu reconheço nela um enorme conhecimento, porque essa pessoa sabe, tem bastante conhecimento, tem experiência, sabe me apontar os melhores caminhos, sabe me orientar a hora que eu preciso de alguma sugestão, de apoio, não é? Sabe me entender quando eu preciso de ajuda. Percebe o que eu estou dizendo? Então eu escolho seguir essa pessoa porque eu vejo nela, não é, uma autoridade, não no sentido de cargo, de poder, mas uma autoridade no sentido de enorme conhecimento, experiência e capacidade de me ajudar. Então, eu vou ouvir essa pessoa porque eu tenho ganhos. É melhor eu ouvir essa pessoa porque ela vai me orientar para que eu consiga conquistar os meus objetivos. Percebe o que eu estou dizendo? Por isso que a liderança é esse fenômeno que vem no sentido de influenciar o time voluntariamente a seguir. Não é? Então vamos lá, repassando rapidamente aqui 2 conceitos que eu trouxe. Primeiro, existe uma diferença muito grande entre gerência e liderança. Gerência é administração. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. A liderança é a capacidade, o fenômeno de condução da equipe, né? E ela se dá na etapa do dirigir. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Na etapa dirigir é que ocorre o fenômeno da liderança. Ok, eu posso... a gente tem uma máxima que eu coloco aqui. Existem 2 maneiras de você levar o time. Ou por condução ou por arrasto, né? Condução é o quê? Galera, é por aqui, bora por aqui. Né? E a galera tá contigo, tá junto, tamo junto, né? Então, quando você tem uma pessoa que está à frente de uma equipe, que ela diz assim, pessoal, bora por aqui, a galera tá junto, chega junto, tô contigo, né? Aí você tem a condução, né? A influência. E o arrasto é o quê? Quem não for por aqui, né? Aí vem uma ameaça, aí vem a força, o poder. Percebe a diferença? Então, aqui eu tenho que diferenciar a chefia da liderança. A chefia é o poder, é a caneta, né? E a liderança, o fenômeno da influência. Beleza? Que legal. Então vamos lá. Pessoal, eu estou vendo que vocês estão comentando aqui, daqui a pouco eu volto aqui para a gente fazer uma pegada, né? Então, está definido o que é liderança, então. Liderança é a capacidade de você influenciar uma equipe, um grupo, a se empenhar voluntariamente em objetivos empresariais, né? Então, a gente estabelece os objetivos e a partir daí... Então, eu não vou falar hoje sobre gerência. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Estou perguntando de comissão. Guilherme, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas existe sim a média de varejo de loja de roupas e calçados é na faixa de entre 3% e 5%, né, que se paga total, né? Existe o fixo mais variável e tal, né? Mas vamos lá, para a gente não escapar do tema, que o tema hoje é liderança, então não é gerência, tá?
Gerência são outros conceitos, é calcular meta, não é? É distribuir tarefas, é fazer reunião. Então, existe uma série de fundamentos, de trabalhos, né? De ações que são executadas por um gerente. A liderança é um outro pacote de informações. É a capacidade de conduzir o time, de influenciar a equipe a seguir, a se engajar, a motivar, não é? A estar contigo. Isso é liderança, beleza? Então tá. Então é importante entender o seguinte: o líder não é imposto, o líder é escolhido. Então, o fenômeno da liderança, é interessante entender isso aqui, não é de cima para baixo. A liderança é de baixo para cima. Por que ocorre dessa maneira? Porque o líder não é ele que escolhe ser o líder, não é? Não, a equipe é que escolhe seguir essa pessoa, ouvir essa pessoa. Tanto que existe nas empresas, não é? E se alguém conhecer, comenta aqui, não é? Existe nas empresas o que a gente chama de liderança paralela. O que é liderança paralela? É quando você tem uma pessoa que está ali na gerência, não é? Formalmente é aquela pessoa responsável por conduzir e comandar aquele time, mas na prática você vê que existe uma vendedora, um vendedor ali que é mais experiente, mais antigo, que na prática quem manda ali naquele time é aquela pessoa, né? Então, às vezes você vê o gerente tentando distribuir a tarefa, implantar algum novo procedimento lá, e se aquela pessoa, se aquele vendedor antigo lá falar que não vai fazer, recusar, o time vai com ele, né? Ou eu já vi isso acontecer em loja, né? Então, na verdade, aquele vendedor, aquela vendedora não tem o poder de punir, não tem a autoridade do cargo, mas tem a capacidade de influenciar. Todo mundo ouve, respeita, porque é uma pessoa experiente, é uma pessoa que tem uma certa liderança ali dentro. Percebe o que eu estou dizendo? Então, olha o que acontece, você chega a ter esse tipo de situação e não é raro de acontecer dentro das empresas. Então você tem a pessoa que está ali formalmente na função de gerente, ou seja, que tem a autoridade do cargo, e você tem aquela pessoa que não tem cargo, ela está no mesmo nível hierárquico que os colegas, mas na prática ela influencia muito mais. O que ela diz, todo mundo escuta, né? Porque ela apoia o time, ela que orienta, quando tem dúvida, corre nela. Percebe o que eu estou dizendo? Então é importante entender isso, né? Por que ocorre isso? Ok, então vamos lá, vamos entrando um pouquinho mais. Então veja bem, por que o grupo escolhe seguir o líder ou a líder? Porque enxerga algum ganho, algum benefício. É melhor eu ouvir essa pessoa, porque ela me aponta os melhores caminhos, ela me capacita, ela me orienta, né? Ela me apoia quando eu preciso. Percebe o que eu estou dizendo? Ok, então vamos lá. Como é que você pode fazer isso? Agora entrando para a prática, né? Então vamos lá. Nós já diferenciamos entre aquilo que o líder é e aquilo que o líder faz. Aquilo que o líder é seria a liderança nata, né? A pessoa nasce daquele jeito, né? Então teria que ter sorte de nascer daquele jeito para tentar executar uma atividade de liderança, né? Quando você fala em comportamento, é o contrário. É o que você faz que torna essa pessoa uma liderança, né? Ok, então vamos lá. Quando você fala em fazer, você abre duas vertentes, o que a gente chama de autocrático e democrático. Então você tem o líder que, através do seu comportamento, né, pode ter uma conduta autocrática ou pode ter uma conduta democrática, né? E aqui é que vem interessante. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. O que vocês acham que é mais eficaz na condução do time? A liderança autocrática ou a liderança democrática? Qual é basicamente a diferença entre a autocrática e a democrática? A autocrática, a pessoa que está ocupando o cargo de liderança, né, é quem determina como é que as coisas devem acontecer, como é que as coisas devem ser feitas. O líder democrático é aquele que discute com o time, não é? Ou seja, o líder tem uma liderança participativa, os liderados participam da decisão. E aí eu faço a pergunta, o que vocês acham que é mais eficaz? A liderança autocrática ou a liderança democrática? Respondam aqui para mim. Degrau Esportes está me dizendo aqui, somos muito fãs de você, de seus vídeos, tem sempre ajudado nossa empresa e nossa equipe a crescer. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Lua Líquida, adoro o teu conhecimento e mais ainda para você partilhar. Muito obrigado, muito obrigado. Aquiles, liderança democrática. A Story Le Blue, autocrática e mais eficaz. Toda Bela Girl, democracia.
a Rovieira, Decor, democrática, a Suede Carla, liderança democrática, a Rila Temas, democrática, democrática está vencendo aqui por 10-1, né? Alice, opa, alguém fez aqui, depende da situação, a Alicia, a Kelly, né? A Carla, Pígola, ah, Carlinha, você está aqui, que bom. Ah, que bom ver você aqui. Exatamente. A Carla participou já do PAGL, né? Depende. Aqui é que eu quero trazer um pouquinho mais, né? Quem é o líder autocrático e quem é o líder democrático e quando é que é mais eficaz ser um ou ser outro? Depende. Quando você fala em liderança autocrática, o que você está dizendo? Né? É um prazer ver você aqui, Carlinha. Tudo de bom. Muito bom. Né? Quando você vê a liderança autocrática, é aquela pessoa que determina e acompanha, ela decide. Né? E a liderança democrática é aquela que discute com o time qual é a melhor solução, não é? Quais os caminhos que vão ser buscados para poder se atingir os objetivos, etc. e tal. Agora, tem um fenômeno aqui no meio que é fundamental entender. Por que depende? Né? Olha, que legal, Carla, que legal, já está colocando em prática, né? Fico muito feliz, Carla, muito mesmo. E estou torcendo por você, viu? Então vamos lá. O que determina a eficácia no estilo de liderança? Então vamos lá. Existe uma coisa chamada situação e maturidade do liderado. Então, na prática, existe... Então vamos lá. Eu poderia entrar aqui sobre as escolas da liderança. A primeira escola da liderança a gente chama de mecanicista, né? Fazendo um parênteses aqui para a gente entender como é que a ciência da administração evoluiu. Então, ela começou com um americano chamado Frederick Taylor, né? Quem é da área conhece Taylor, ou Taylorismo, né? Taylor foi eminentemente mecanicista. O que é mecanicista? Mecanicista é o seguinte, estuda tempos e movimentos, estuda as tarefas, dá um foco total na tarefa. Então, por exemplo, falando de loja, vamos lá. Eu preciso atender clientes, então eu tenho um processo de atendimento de cliente. Qual é o melhor processo para atender? Como abordar o cliente? Como abrir a venda? Não é? Como fazer um processo de sondagem? Como entender as necessidades do cliente e os desejos? Como escolher os melhores produtos para demonstrar? Como demonstrar o produto? Como contornar objeções? Como entrar com técnicas de fechamento? Quais são as mais eficazes? E aí, então essa é a tarefa. E aí eu vou pegar as pessoas e eu vou treinar nas tarefas. Então, o mecanicista, o líder mecanicista, tem esse enfoque. Ele não olha para as pessoas, ele olha para a tarefa e estuda qual é a melhor maneira de executar aquela tarefa e capacita as pessoas naquela tarefa. Então, por isso que a gente chama de mecanicista. Então, qual é a melhor maneira de digitar? Qual é a melhor maneira de ter entrada numa nota? Qual é a melhor maneira para cadastrar produto? Qual é a melhor maneira para fazer uma vitrine? Qual é a melhor maneira para organizar um estoque? E assim por diante. Então, mapeia as tarefas e em cada tarefa qual é a melhor maneira de fazer aquilo. E aí eu vou definindo a partir da melhor maneira de executar aquela tarefa, eu vou capacitar a pessoa naquela tarefa. Então, o enfoque total, não é? A Ed Variedade está dizendo aqui, lembra? Ele cronometrava tempo, exatamente, tempos e movimentos, né? Tem aquele filme de Tempos Modernos do Chaplin, né? Que é o clássico que demonstra bem o que é o mecanicismo taylorista, né? Que é apertando parafuso, né? Então, ou seja, havia um enfoque total na tarefa e não na pessoa, tá? Então, por isso que é chamado de mecanicista, não há uma preocupação com a pessoa. Isso é ruim? Não, tanto que Taylor promoveu uma revolução nos Estados Unidos. As empresas tiveram um salto de qualidade e produtividade assim, extraordinário. Foi um dos motivos que tornou os Estados Unidos como a locomotiva do mundo, né? As empresas americanas começaram a crescer de maneira extraordinária através do mecanicismo taylorista. E, na prática, o que ele estava fazendo? Ele era eminentemente autocrático, não tinha democracia. Eu penso e você, meu subordinado, executa. Então, você é pago para fazer, eu sou pago para pensar. Grosso modo, seria isso. Então, isso é o mecanicismo, né?
Então, ok, acontece que um estudioso australiano que foi dar aula nos Estados Unidos, chamado Elton Mayo, né, discordava disso. Ele dizia o seguinte, falando um pouquinho de história aqui para vocês entenderem onde é que a gente quer chegar, né? Então, ele começou a analisar. Então, Mayo, né, Elton Mayo, foi fazer uma pesquisa numa companhia de eletricidade lá de Chicago, por exemplo, né, e ele dizia assim, não, você não pode desprezar as pessoas e ficar olhando só para as tarefas. Eu tenho que olhar para as pessoas, né? Porque quem entrega resultado, quem se motiva, quem se compromete são as pessoas. Então, eu não posso simplesmente ficar estudando as tarefas, a melhor maneira de executar e ignorar completamente como é que as pessoas são consideradas nesse processo, né? E aí ele inverteu. E nessa companhia, ele foi e começou a estudar o comportamento das pessoas, a questão do ambiente. Então, basicamente, a história clássica ele começou a perceber que a iluminação na sala onde as pessoas trabalhavam, a gente chama isso de ergonomia, né? Ou seja, as condições ambientais que as pessoas trabalhavam, né? De conforto enfim, de condições ideais. E ele percebeu que a iluminação ali não era adequada. E aí eles trabalharam na melhoria, a equipe dele sugeriu, não, vamos melhorar aqui a qualidade da iluminação, porque a iluminação não é adequada para esse pessoal trabalhar. E aí foi feito isso, e mudaram lá, modificaram a iluminação da sala. E houve um ganho de produtividade muito grande. Então, olha que interessante, né? Então é importante entender isso. O que aconteceu? Através da melhoria das condições ambientais, dando mais qualidade, dando mais condições para que essa equipe trabalhasse, houve um ganho de produtividade. A equipe começou a entregar resultados de melhor qualidade, né? Então, daí se chegou à conclusão, né? Maio disse, tá vendo? A questão não é você só ficar focando as tarefas, você tem que focar nas pessoas, porque a partir do momento que você valoriza a pessoa, que você se preocupa com as condições de trabalho dela, ela passa a entregar um resultado de melhor qualidade. Então, a isso se chamou, então, de escola humanista. Então, a primeira era mecanicista, por quê? Porque olhava só a tarefa, as atividades, monitorava-se tempos e movimentos, aquela coisa toda bem mecânica, né? E Maio vem com o lado humano. Não, você tem que olhar, né? E por aí vai, né? Ok. Acontece que eles retornaram à iluminação depois, nas condições que eram anteriores, para poder estudar outros fenômenos, outros impactos que poderiam ter nos resultados, né? E quando eles retornaram à iluminação para as condições anteriores, ou seja, como estava antes, de maneira precária, a produtividade não caiu. A equipe continuou entregando resultado de alto nível. Aí acendeu uma luz, assim, um questionamento. Peraí, né? Se antes a equipe tinha dificuldade de entregar os resultados de qualidade, nós melhoramos as condições ambientais, a equipe passou a entregar resultados de melhor qualidade, significa que as condições ambientais promoveram, né, a melhoria de resultado. E quando retornasse às condições anteriores, esperava-se que os resultados caíssem também, e não caiu. E aí, quando se foi aprofundar o estudo, se chegou à seguinte conclusão: a questão não era só a iluminação, a questão era a atenção dada às pessoas. A partir do momento que se foi escutar as pessoas, o que você precisa aqui para você produzir mais, ou seja, que houve um relacionamento humano, um reconhecimento na pessoa como importante no processo, né? As pessoas se engajaram mais, se comprometeram mais com aquilo. Então, a partir daí é que se chegou à seguinte conclusão: então dar a importância às pessoas, né, é tão ou mais impactante nos resultados do que simplesmente focar nas tarefas. Tanto que eu faço uma brincadeira com aquelas palavrinhas de recursos humanos, né, o setor que cuida dessa área, né. O mecanicista olha para os colaboradores, olha para o time como recursos, ou seja, eminentemente um foco total na tarefa. Os humanistas, aquelas pessoas que se preocupam muito mais com as condições de trabalho, com o ambiente, com o acolhimento do colaborador, etc., etc., são muito mais focados entre recursos humanos, né? O mecanicista olha para os recursos e o humanista olha para os humanos, né? Para as pessoas. Acontece que
a partir de um fenômeno, outros dois americanos, chamado Kenneth e o outro Blanchard, né, foram pesquisar o seguinte: será que é possível? Eu vou contar um pouquinho de história aqui para contextualizar e chegar exatamente na técnica que aí você vai implementar, colocar na prática aí. Né? Eles começaram a questionar o seguinte: tá, então qual é a melhor maneira? É ser mecanicista ou ser humanista? Porque Taylor, com o mecanicismo, desprezando as pessoas, focando nas tarefas, estudando qual era a melhor maneira de executar aquilo, né? Até hoje existem muitas companhias americanas, especialmente as alemãs, né, que focam muito na tarefa, no processo, né? Capacita a pessoa ali, olha, aqui, começa aqui, faz assim, desse jeito que você vai atingir esse resultado, né? Ou seja, eminentemente mecanicista. Mas aí ficou, tá, ok, é melhor então o mecanicista ou é melhor o humanista? O que entrega aqui a pergunta que eu fiz aqui? É melhor ser autocrático, né? Ou seja, eu determino e tal, ou é melhor democrático, mais participativo, olhando mais para a pessoa? Se chegou à seguinte conclusão, eu vou para os extremos agora que você vai entender. Depende. Depende do quê? Depende de basicamente dois fatores. Depende do nível de maturidade do colaborador e depende da situação, das condições situacionais. Então vamos lá. O que seria isso na prática? Vou pegar um exemplo de loja. Vamos admitir, eu tenho aqui uma vendedora, excelente vendedora, bate as metas dela, os clientes elogiam, enfim, não tem terror. Todo mês ela está ali, se vacilar ela está na ponta, ela está em primeiro lugar, todo mês ela está entregando as metas e tal. Então, se eu pergunto, tá, essa vendedora, ela tem um alto nível, né, de maturidade no sentido de execução das tarefas de venda, né? Com certeza você vai responder, claro, com certeza, ela bate as metas, os clientes gostam dela, ela fideliza os clientes dela, tal. Então, na situação venda, essa vendedora é show de bola, ela tem um alto grau de maturidade, ela entrega resultados de alto nível e fideliza os clientes dela, todo mundo gosta dela, etc e tal. Aí eu olho para a sessão dela. Eu olho para a sessão dela, é uma bagunça. Ela não arruma a sessão, ela mistura tudo. Quando ela vai lançar na loja que tem terminal de pré-venda, né, que ela vai passar ali a pré-venda, ela lança o primeiro que ela acha, o mesmo preço, não tem problema não, essa calça jeans aqui, né? E ela passa a outra, caiu a etiqueta, ela não se preocupa em identificar qual é aquela peça e tal, para não dar inversão no estoque e tal. Ou seja, quando eu olho no aspecto operacional, organizacional, a sessão dela, o dia de fazer vitrine, a sessão dela no estoque, é sempre bagunçado, as pré-vendas que ela lança são bagunçadas, etc. e tal. Aí eu pergunto, tá, operacionalmente, essa colaboradora, ela tem alto nível ou o nível dela é baixo? A resposta é, não, o nível dela é baixo, né? Aí eu pergunto, opa, então peraí, quando eu me refiro a entrega de resultados de venda, né, a avaliação ela tem alto nível de maturidade, ela é uma colaboradora de alto nível. Quando eu olho para as funções operacionais, né, de organização da loja, né, a classificação, não, essa colaboradora ela é bagunceira, a sessão dela está sempre bagunçada, ela não tem um comprometimento com a qualidade de entrega dos resultados nessa área. E aí você vai dizer, Aí eu pergunto, então ela é o quê? Ela é de alto nível ou de baixo nível? A resposta é, depende. Quando eu me refiro a vendas, ela é de alto nível. Quando eu me refiro a essa outra atividade, aqui ela é primária, ela é básica, né? Então, veja bem, percebe que aqui é uma situação. Então, aí vem o questionamento. Veja bem, a partir de estudos, eu não vou aprofundar aqui porque o nosso tempo já está estourando, né? Se chegou à seguinte conclusão: é melhor você ser mecanicista quando você se depara com baixa maturidade do colaborador. Então, colaboradores que têm baixa maturidade, e o que é maturidade? São duas dimensões. A primeira dimensão é do saber e a segunda dimensão é a do querer. Então, eu olho para um colaborador, eu analiso sob essa ótica das duas dimensões. O quanto que está capacitado, não é? Então,
o nível de conhecimento que esse colaborador tem e o quanto ela deseja executar aquela tarefa, ou seja, a motivação, a disposição, a vontade de fazer. Não adianta saber se não quer e não adianta querer se não sabe. Percebe? Eu preciso trabalhar nessas duas vertentes. Aqui é que começa o segredo do sucesso da liderança. Né? É entender isso. Então, aí eu faço a seguinte pergunta: quem é o colaborador da qualidade? Quem é o líder da qualidade? Então, o colaborador da qualidade tem 3 características: comprometimento, participação e responsabilidade. Comprometimento, participação e responsabilidade. Então, se compromete em executar e entregar resultados de alto nível. Tem participação, é participativo quando percebe que pode colaborar, que pode dar sugestão, quando vê alguma coisa errada, toma iniciativa, né? E tem responsabilidade. A palavra responsabilidade significa noção de consequência, né? Então, quem tem responsabilidade, a palavra vem de responder, né? Então, responde pelos seus atos, tem noção de que tudo aquilo que faz ou que deixa de fazer tem uma consequência. Não é? Então, quem é o colaborador da qualidade? É participativo, né? É comprometido e tem responsabilidade. Percebe? Tem essas 3 características básicas. E a responsabilidade também em 3 níveis. Quais são esses 3 níveis? A responsabilidade consigo próprio, eu preciso me preocupar com o meu sucesso, porque é daqui que eu tiro o meu sustento, é aqui que eu passo a maior parte do meu tempo, é aqui que eu me relaciono com mais pessoas, não é verdade? Então, eu tenho que ter uma preocupação comigo, não é? Com o meu sucesso, com a minha carreira, com o meu progresso. Eu tenho que ter uma preocupação com o meu cliente. O cliente, quando pisa aqui na loja, quando o cliente entra na loja, tem um problema para resolver. Tem um filho para vestir, enfim, né? Tem um problema para resolver. Então, por isso que o cliente entra na loja. Então, o colaborador que tem responsabilidade, tem consigo próprio, tem com relação ao cliente, porque entende que todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver, e, no terceiro, tem responsabilidade com a empresa, porque a empresa precisa faturar, precisa ganhar dinheiro, precisa ter lucro, senão ela não tem condições de competir, de oferecer boas condições de salário, de crescimento, de ter bons produtos, né? De expandir os negócios. Percebe? Uma empresa que está com dificuldade, ela não consegue competir, ela não consegue dar também condições boas para que seu colaborador se desenvolva. Então, o colaborador que não entende isso, né, ele vai começar a falhar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu preciso trabalhar nesse entendimento. Comprometimento, participação e responsabilidade. A responsabilidade comigo, a responsabilidade com o meu cliente, a responsabilidade com a minha empresa. Eu preciso atender essas 3 áreas, no mínimo essas 3 áreas. Não é? Porque se eu não estiver me sentindo bem dentro da empresa, eu não consigo entregar resultados de qualidade, de alto nível. Não é? E aí cai naquelas 3 áreas que eu já disse aqui. A primeira delas é com relação a retrabalho. Isso tem custo na empresa. Toda vez que você tem que refazer alguma coisa, é energia jogada fora, é tempo jogado fora, é dinheiro desperdiçado, não é? Então o retrabalho é uma área terrível de gastos e desperdícios, e isso enfraquece o colaborador e a empresa. Fidelização de cliente. Eu preciso encantar os meus clientes, e é com qualificação conhecimento de técnicas de vendas, conhecimento da loja, conhecimento dos produtos, que eu vou conseguir encantar os meus clientes. Então, eliminar o retrabalho, fidelizar e encantar os meus clientes e ganhar produtividade, conseguir fazer mais com menos. Como? Melhorando os indicadores de ticket médio, taxa de conversão, valor médio do item vendido. Então, ou seja, conseguir entregar mais resultados com a mesma quantidade de trabalho que é executada. Isso é produtividade. Percebe? Então, ok. Quem constrói isso tudo é a pessoa encarregada da liderança. Então, veja bem, olha o desafio da pessoa que está ali na liderança. Então, resumindo aqui, quando eu olho para a minha equipe, para o meu time, eu entendo que existe uma diferença de maturidade. E a maturidade é que vai definir uma coisa que a gente chama de estilo de condução. Colaborador de baixa qualidade, de baixa qualificação, de baixa maturidade. E o que é maturidade? Comprometimento, participação e responsabilidade, não é? Então, eu vou olhar nas 2 dimensões, de saber e de querer, ou seja,
qual é o nível de capacitação desse meu colaborador na atividade, na área que está desempenhando, não é? E qual o nível de comprometimento, de vontade, de motivação, de querer fazer aquilo, não é? Então, eu preciso avaliar aqui, colaboradores de baixo nível, eu tenho que ser mecanicista. Aqui eu fecho, então, todo esse conceito que eu trouxe a live toda, né? Para colaboradores de baixo nível, de baixa maturidade, não adianta você ser democrático. Eu vou trazer na prática o que as pesquisas e a experiência demonstram. Se você pega um colaborador de baixa maturidade e você tenta ser democrático, não é? O colaborador de baixa maturidade, ele vai entender o líder como fraco, como frouxo, não é? Então, ele fala, meu chefe é trouxa, sabe? Eu finjo aqui que estou trabalhando, ele acredita, né? Eu venho aqui com umas ideias aqui, né? Na verdade, você entendeu por quê? Porque ele não leva a sério, né? Ele não está comprometido com a empresa. Então, não adianta você querer ser participativo ou democrático com quem não tem maturidade necessária para ser. Então, como é que você conduz? Você tem que ser mecanicista, determina e acompanha. Então, você diz o que precisa fazer, como tem que ser feito e acompanha, não é, a tarefa sendo executada. Ou seja, você foca muito mais na tarefa do que na pessoa. E começa o desenvolvimento do trabalho de amadurecimento dessa equipe, desse time que tem maturidade baixa. Não é? Porque o que é maturidade baixa? Baixa capacitação e baixa disposição. Então, eu preciso trabalhar nessas duas dimensões, não é? Ganhar, conquistar, mostrar para esse meu colaborador que a empresa precisa crescer, que se a empresa crescer tem condições de remunerar melhor e se comprometer mesmo numa parceria. Não adianta se iludir, achar que o colaborador vai vir na empresa para realizar sonho de chefe. Não vai não. O colaborador quer realizar os seus problemas, quer resolver os seus problemas, realizar os seus sonhos, mas ele precisa entender o seguinte, para você resolver os seus sonhos, para você atingir os seus objetivos, não é? Você tem que prosperar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que crescer aqui dentro. Então vamos fazer o seguinte, a empresa tem objetivos e precisa crescer. Não é? Então eu te ajudo e você me ajuda. Aí você consegue realizar os seus objetivos, os seus ganhos e a empresa os dela. Então aí você constrói uma parceria, percebe? Eu não estou aqui para realizar os seus sonhos e você também não está aqui para realizar os meus. Você está aqui para realizar os seus e eu realizar os meus. Mas para que eu consiga realizar os meus, eu preciso que as metas sejam alcançadas. E eu não consigo alcançar sozinho. Eu preciso de um time, percebe? E vice-versa. Você não vai conseguir atingir os seus objetivos se a empresa não tiver produtos adequados, preço, plano de pagamento, loja organizada, cliente dentro da loja, cliente satisfeito retornando. Percebe o que eu estou dizendo? Esse é um trabalho construído pela liderança. É assim que a coisa funciona. E aí, entendendo que, conforme vai subindo o nível de maturidade, você vai mudando o estilo de condução, sendo que você é mais autocrático, mais mecanicista, com colaboradores de baixa maturidade, e você vai sendo mais democrático, mais participativo, com colaboradores de alto nível de maturidade, chegando ao extremo de os colaboradores de alto nível de capacitação e de comprometimento, de disposição, não é? Você delega, você não precisa nem dizer o que precisa fazer, como tem... Não, você só diz, olha, estou precisando arrumar a vitrine, sai de perto. Você deixa que a pessoa vai fazer uma excelente vitrine, porque ela tem um nível de maturidade alta, de comprometimento, ela sabe como fazer aquilo, ela sabe a melhor maneira, o melhor horário de fazer aquilo, os recursos que ela vai utilizar. E se ela tiver alguma dúvida, ela vem perguntar, ela não vai fazer cagada, né? Então, porque ela tem um alto nível de maturidade. Percebe o que eu estou dizendo? Então, para pessoas de alto nível de maturidade, ou seja, alto nível de capacitação e de disposição, eu posso delegar, eu posso ser mais humanista, né? Então, eu não vou ser humanista com quem não tem maturidade, e eu não vou ser mecanicista com quem tem alto grau de maturidade, porque é um erro também. Se você tem um colaborador dentro da empresa que tem um alto grau de maturidade, ou seja, autoconhecimento e autocomprometimento, e você vai lá, tudo que você manda fazer, você começa por aqui, depois você faz ali, depois você faz, depois você me mostra, tá bom? Se você fizer isso, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, peraí, você está me estranhando, você não confia mais em mim, você não confia no meu trabalho, né?
tudo que você pede para fazer, você quer me ensinar como que eu tenho que fazer, quer olhar como é que eu estou fazendo. Percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque essa pessoa tem um nível de maturidade mais alto. Então, você tem que delegar, você delega e depois, por quê? Você sabe que aquela pessoa, ela tem a maturidade suficiente que se o trabalho não está sendo bem executado, ela vai te procurar, ela vai pedir ajuda, ela vai pedir orientação, não é? Então, você não pode ser mecanicista com quem tem alto grau de maturidade e nem ser humanista com quem tem baixo grau de maturidade. É preciso entender e saber conduzir para distribuir as tarefas, capacitar as pessoas, motivar o time. É dessa maneira que você eleva o nível de maturidade. E isso vai se refletir nos resultados, isso vai se refletir na redução de retrabalho, ou seja, você vai conseguir atingir os objetivos de maneira muito mais rápida, né, muito mais econômica, muito mais prática, você vai conseguir fidelizar os seus clientes e mais do que nunca você vai melhorar a produtividade, vai ser mais competitivo. Como? Conduzindo de maneira adequada o time. Concorda comigo? Né? Bom, isso aqui eu arranhei, né? É um tema, eu não falei de coaching, eu não falei de, né, entrando, né, os níveis de maturidade, né? Enfim, né, daria um curso, né? E o curso, se você quiser fazer, tem na minha plataforma, é só entrar. Eu vou colocar aqui, né, para vocês. Quem quiser se capacitar, gente, olha, os lojistas que estão aqui, eu sei que a Carla, não sei se a Carla ainda está aqui, os lojistas que já fizeram, que já assinaram o Exclusive Premium, né? Eu tenho todos os cursos na minha plataforma, falando de loja.com.br. É só entrar aqui na minha, né, Carla? A Carla está aqui. Na minha plataforma eu tenho todos os cursos que você precisa. Esse é um deles. Né? Eu tenho gerência e tenho liderança. Gerência é como você se capacitar na administração da loja, estabelecer meta, fazer reunião, distribuir tarefas, quais são os indicadores, como fazer tendência e por aí afora. Todos os fundamentos, né? Grande Eliane, chegou agora que eu estou encerrando, né? A Eliane participou da live, é especialista em VM, né? Entrou agora, só agora chegando aqui. Né? Enfim, eu tenho esse curso de liderança, como ser um líder de sucesso. Eu tenho 2 cursos de técnicas de vendas, né? Um completo, outro só com super curso de fechamento de vendas para essa etapa. É fundamental a gente entender que com capacitação, eu vejo assim, você investe em ponto, investe em mercadoria, olha, estoque é 80% do resultado do investimento de um negócio, é estoque. E aí você investe em ponto, investe em estoque, investe em instalações, não é? Tudo isso aí, e às vezes no que vai dar resultado você não investe. Mais importante, olha, eu já vi loja pequena com 1000 limitações enfrentar concorrente grande e superar, porque tinha gente capacitada e engajada. E o que motiva um time é resultado. O vendedor que está batendo meta, quando você bate a sua meta, nossa, você pula da cama antes do alarme despertar. Por quê? Porque você está com vontade de fazer. Então, é dessa maneira, né? Eu acho que eu não fixei o meu comentário aqui. Deixa eu fixar. Agora fixei. Então, veja bem, é aí que você vai conseguir engajar seu time. Então, motivação é resultado. Você não consegue se motivar ou motivar uma equipe só com estourando balão, batendo palminha, dando grito de guerra. Se não estiver batendo meta, se não estiver entregando um resultado de alto nível, se não estiver se sentindo reconhecido. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é fundamental. Também boa vontade não paga conta. O que paga conta é resultado. Não é? Então, como você organizar o seu estoque, acertar suas compras, seu giro, precificar corretamente, ter planos de pagamento agressivos para você conseguir puxar ticket. Não adianta ficar tentando puxar ticket médio, fidelizar cliente com plano de pagamento querendo vender só à vista. Então precisa entender de gestão financeira para você se organizar e ter condições para ter fluxo de caixa. Não é? É importante, senão fica aí pegando esses atalhos aí, como eu vejo gente falando, e não por maldade, mas por ignorância. Vender, tá louco, vou vender a prazo, tem que vender à vista, né? Porque não sabe fazer uma boa gestão, fidelizar cliente, alavancar ticket. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é fundamental entender de gestão. Hermelina, como é que eu faço isso? Você assina a minha plataforma Exclusive Premium, você parcela em 12 vezes, tem todos os cursos que você precisa. Gestão de loja, eu tenho um curso chamado PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja. Tudo que você precisa está ali, o grosso.
mexer com venda, estoque, financeiro, retaguarda, como que você estrutura, não é? O que você precisa para atingir seus resultados. Não é? Como é que você faz? Entre aqui em falandodeloja.com.br e assina o Exclusive. Emelino, o que mais? Você tem sistema de controle de tráfego gratuito na minha plataforma, você tem curso gratuito para você usar o sistema de controle de tráfego, você tem e-book gratuito na minha plataforma, aqui no meu site, né? Ou seja, você nos capacita se não quiser. No meu canal do YouTube eu tenho mais de 600 vídeos publicados com conteúdo técnico, com dicas. Eu tenho uma playlist chamada Papo com o Lojista, toda quarta-feira eu publico, né? São vídeos de 50 minutos, 1 hora, 40 minutos, eu pego um tema da gestão e aprofundo. Então você tem muito material gratuito e quem quiser realmente se aprofundar, tem a minha plataforma, faz um investimento. A Degraus Sport está colocando aqui, muito bom a forma de suas explicações através dos vídeos, você está sempre participando de nossas reuniões. Ah, que legal. Eu que agradeço, viu, Degrau? Muito obrigado, muito obrigado. Grande abraço a você. A Rô Vieira, Decor, muito obrigado. Gente, um beijo no coração, deu 1 hora aqui de live já, né? A Ana Patrícia está dizendo que precisa entender um pouco mais de financeiro. Ana Patrícia, entra na minha plataforma, assina um Exclusive. Esse é o investimento mais barato que você vai fazer. A Adriana está dizendo aqui, a precificação pode ser o tema da próxima live. O que acha? Acho uma ótima ideia, Adriana. Será. Precificação e cálculo de ponto de equilíbrio. Né? Vamos falar um pouco sobre isso, como classificar, né? Como calcular ponto de equilíbrio, né? O que é margem bruta, margem de contribuição, lucro líquido. Vocês querem esse assunto? Diz aqui, vamos voltar rapidamente para a gente encerrar. E quando o gerente também é líder? Olha, são as duas coisas. Gerência é administração e liderança é condução. Não adianta você ser carismática, ter bom relacionamento se você não tem a técnica de condução do time, né? Se não sabe administrar uma loja. Então você tem que ter as duas coisas, percebe? Tem que saber administrar e conduzir o time. Não adianta você conhecer tudo de loja e é igual a pessoa que tem muito conhecimento e não sabe explicar. Não adianta nada, né? Ela não vai conseguir compartilhar esse conhecimento dela, né? Toda Bela Girl, os cursos, entra na minha plataforma. Eu estou com promoção, acesso vitalício, você assina, nunca mais você precisa renovar sua assinatura. É ilimitado, acesso ilimitado e não vence. Você paga uma única vez e tem acesso a todos os cursos da plataforma, inclusive os que eu incluí depois. Tá? Não paga mais nada por isso. Tá? Chama Exclusive Premium. Entra aqui, falandodeloja.com.br e você começa de imediato a aplicar. Treina liderança, treina gerência, treina vendedor, treina retaguarda financeiro, para montar DRE, fluxo de caixa projetado, todo o planejamento de compras, verbas de compra, como você estrutura e dimensiona o seu estoque, né? Cadastro de categorias, como é que você estrutura, a gente chama de gestão de categorias, eu tenho um curso só para isso. São 15 cursos, mas sistema de controle de tráfego é completo, tá? Você se torna especialista em varejo. Tá? É o investimento mais barato que você faz na sua loja. Então vamos lá. Obrigado por compartilhar, eu que agradeço. Precificação, beleza. Fechou. Qual a melhor dica para abrir uma loja? Neto, não me faz uma pergunta dessa no final da live. Não dá para responder assim. Gente, um beijo no coração. Eu vou deixar salva a live, tá? Eu vejo vocês na próxima quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, aqui no Instagram. Aliás, eu quero fazer um convite. Na próxima terça-feira, agora, dia 20, eu vou estar em Rio do Sul, Santa Catarina, no maior evento do crediário do Brasil. Só especialistas, vai estar lá o Caíto Maia, o dono, né, o presidente da Chili Beans, né, é um dos palestrantes. Eu sou um outro palestra, uma outra palestra vai ser a minha, né? E você pode seguir, você vai poder seguir pelo YouTube. É só você fazer a sua inscrição, tá? Entra aqui no meu perfil e procura ali, chama Crediário Experience. Tá? E ali tem todos os dados. Procura aqui no meu perfil no Instagram e você vai ver. Terça-feira, 19 horas no horário de Brasília. Tá? Você pode, é online e gratuito. Tá? Eu vou estar em Rio do Sul, Santa Catarina. Vai ser um evento com especialistas falando de crediário, financiamento. E vai ter a palestra do Caíto Maia, da Chili Beans. E a minha palestra falando um pouco sobre loja, sobre gestão, né?
e especialistas falando da área de concessão de crédito, cobrança, ferramentas, tecnologia, tudo que existe hoje voltado para essa área. É fundamental para quem é lojista. Então, não perca essa oportunidade, tá? Entra aqui, procura aqui no meu perfil aqui, como é que você faz? Procura ali o evento, tem ali a divulgação, né? E se inscreva, é gratuito e online para vocês acompanharem. E quem for de Santa Catarina, quem for da região, vai ter o evento presencial, tá? Vai ser um mega eventos. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo no coração, fui, tchau, tchau.